Aleluia. Glória a Jesus. Deus marcou esse dia especial. Glória a Deus. Deus abençoe nossa irmã. Fruto de oração. E essa madrugada eu estava orando. Jesus me deu uma palavra. Está tudo encaixado. Você precisa conhecer o valor da oração. Glória a Jesus. Todos nós sabemos, quando nós aceitamos a Jesus, a gente aprende que precisa orar. Sempre foi falado, sempre foi ensinado, sempre foi cantado nos hinos que crente precisa ter vida de oração. Mas muitas vezes é só na teoria. E esquecemos que precisa ser praticada também. Eu li um texto que fala que o profeta Elias era um homem sujeito às mesmas coisas que nós. Elias, durante sua trajetória, chegou a sofrer depressão, queria morrer. Em algum momento ele disse: Senhor, não quero mais viver, a minha vida perdeu sentido. O temor veio ao coração. Mostrava que mesmo aquele homem que tinha autoridade de Deus, que mandava descer fogo do céu e descia fogo do céu, também era um homem que tinha suas limitações. Mas mesmo assim, nas suas fraquezas e nas suas limitações, era um homem que tinha comunhão com Deus. E é isso que eu quero falar para você e para mim nesta noite. Oração é diferente de reza. A oração não é algo que é repetido, que muitas vezes não expressa o sentimento que eu tenho. A oração é algo que é espontâneo. Primeira coisa que eu e você precisamos entender, que a oração é uma conversa. Uma oração é uma conversa. Só que essa conversa não é com qualquer pessoa. Essa conversa é com o teu Pai celestial. É um diálogo interessante, não é um monólogo. Monólogo é algo que é uma via só, mas é um diálogo. Você conversa com Ele e Ele conversa com você. Para os mais novos, eu quero que você entenda uma coisa. A prática, ela vai melhorando o negócio. Quanto mais eu exercito alguma coisa, melhor eu fico naquilo. Quanto mais eu converso com Deus, mais eu me aproximo dEle. E ontem, quando estava aquela bênção aqui, eu cheguei, tivemos um culto maravilhoso na congregação. Deus usou o pastor lá poderosamente, falou sobre oração. De manhã, quando tivemos consagração, o Senhor falou através do louvor da oração, o hino 77. Eu vou cantar depois no final. E eu até falei com uma irmã, e eu disse assim: olhe, que coisa interessante. Quanto mais a gente se aproxima do céu, mais a gente fala a língua de lá. Quanto mais você fala com Deus, você se torna mais amigo de Deus.
de Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia fala que Deus vinha sempre conversar com o homem, trazia os animais para conversar com Adão. Deus sempre quis ter amizade conosco. Mas no capítulo 3, por causa do pecado, quando Deus, mesmo o homem falhando, Deus veio conversar com o homem. Só que o pecado fez com que o homem se escondesse de Deus. Mas Deus não se eximiu do seu prazer de vir conversar com o homem. A Bíblia fala que no finalzinho da tarde, Deus descia para conversar com Adão. Então, primeira coisa que você e eu precisamos entender é que a oração é uma conversa com Deus. Quando eu converso com uma pessoa íntima, eu exponho muitas vezes a minha intimidade. Eu exponho coisas que me afligem. Eu exponho coisas que muitas vezes estão me sufocando. E olhe, é comprovado cientificamente que uma pessoa que guarda sempre as coisas, ela não bota para fora, mas cedo ou mais tarde o corpo ele cobra. Enfermidades vêm, porque guarda aquilo. Só que o Senhor Jesus sempre quis, e Ele deu um exemplo de oração para mim e para você. Então, primeira coisa que eu entendo que a minha oração, ela é uma conversa com Deus. Outra coisa que eu quero que você entenda que oração é comunhão com Deus. É diferente. É mais profundo ainda. Eu posso até conversar com alguém na rua. Eu posso até conversar com alguém na fila do banco. Mas comunhão não é algo que se ganha da noite para o dia. Precisa de ter um processo. E é isso que está nos faltando. Comunhão com Deus. Criar um canal que não se pode ser rompido. Criar um momento, um hábito, um bom hábito é de orar. Alguém pode achar assim, mas pastor, eu não sei orar, mas o Espírito Santo ensina. Quando os discípulos chegam para Jesus e dizem, Senhor, nos ensina a orar. Interessante que eu anotei e eu observei um detalhe. Que quando Jesus fala com os discípulos de oração, ele começa a ensinar a orar, ele ensina passo a passo. E eu quero que você, principalmente os mais jovens, preste bastante atenção. Jesus diz assim, Pai nosso que estás no céu. A minha oração tem que ter um endereço certo. Eu preciso saber para quem é que eu estou, com quem que eu estou falando. Então, a partir do momento que eu falo, Pai nosso que estás no céu, não está na terra, não está em lugar, Ele está no céu, assentado num alto e sublime trono. É este Pai que você vai conversar. E muitas vezes a gente mesmo cria um bloqueio, a gente fica, não sei, a minha situação é assim, e às vezes eu não tenho o que falar, mas se esforce. O adversário da nossa alma luta para que você, eu e você, não tenha comunhão com Deus. Tem uma frase que é muito utilizada que diz, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Eu pedi para que as irmãs cantassem aquele hino, porque a letra daquele hino fala profundamente. Você quer ter uma vida consagrada, você quer ser usado poderosamente, você quer ter a autoridade do céu, você tem que ter unção, tem que ter vida de oração.
abençoado na sua vida, próspero na sua vida, em tudo que você faz, tenha vida de oração. A oração é a chave da vitória, a oração é a chave da vitória, a oração é a chave da vitória, só que eu nunca pego essa chave. Para pegar essa chave é uma dificuldade. Louvado seja o nome santo do Senhor. E essa madrugada eu estava orando e eu fui orar, era 2:pouca da manhã e Deus, mas Jesus, Ele é maravilhoso. Jesus falou algo tão profundo comigo. Ele disse assim: quando tu chegares lá, tu diga para a minha igreja que toda madrugada eu desço para conversar. Aleluia. Toda madrugada eu desço para conversar com você. Diga que eu desço para conversar com a minha igreja, mas muitas vezes estão dormindo. E aquilo mexeu comigo. Provérbios capítulo 8, verso 18. Provérbios 8, 17. Coloca ali. Hoje tá. Não, perdão, falei 8, 17. 8, isso. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Eu amo os que me amam. É muita amizade. Sabe aquele amigo diz fulano: olha, conte comigo por que der e vier. Tem pessoas que dizem: se eu ligar para fulano de madrugada pedir socorro, ele vai lá e me ajuda. Ele é meu amigo. Eu disse: Jesus, tem dia que a gente ora, tem dia que não ora. Tem dia que a gente luta para orar, dorme, cochila, dorme, ora um pouquinho, dorme, mas é difícil. Mas a gente tem que colocar um propósito no coração. Sabe por quê? Ontem Deus manifestou algo maravilhoso, sobrenatural neste lugar. Só que você precisa manutenção disso aí. Não pode deixar a chama se apagar no teu coração. Oração é combustível. Sentiu ontem sentiu a presença de Deus? Se alegrou, talvez não falava em língua estranha, voltou a falar, desenferrujou um pouquinho aí o negócio. Hoje tem que continuar buscando, amanhã tem que continuar buscando. Não é porque acabou a festa que eu tenho que voltar para o mesmo estado de letargia, não. Eu preciso agora que o Senhor me levantou, agora que o Senhor me aqueceu o coração, agora eu não posso mais parar, agora eu vou andar, agora eu vou movimentar, agora eu vou colocar a mão no arado e vou trabalhar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a vontade do Senhor. É um ciclo. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Nós temos um privilégio. Você tem um privilégio que os antigos não tiveram. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava uma vez dentro do Santo do Santo.
para falar com Deus e para espiar o pecado do povo. E o negócio era muito sério, que ele tinha que entrar com a corda amarrada. Se morresse lá dentro, de qualquer maneira, não podia entrar de qualquer jeito. Se morresse lá dentro, ninguém podia entrar lá dentro para tirar o corpo não, tinha que puxar com a corda. Quando Deus falava com o povo, alguém ia procurar um profeta. Deus revelava, Deus falava. Mas a partir do momento que Jesus morre na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, não de baixo para cima, para dizer foi homem que rasgou, não. Foi rasgado de cima a baixo, para dizer que uma mão poderosa fez com que aquele véu se rasgasse. E nos deu livre acesso ao Pai. E em Hebreus diz o seguinte: entramos, pois, com ousadia no Santo do Santo, pelo vivo caminho que Ele nos consagrou. Nós não tínhamos direito, mas agora você, quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu Pai em secreto, e a Bíblia fala que Ele te responde. Quando você entra na presença de Deus, você tem que visualizar que você está se apresentando diante do Deus Todo-Poderoso. Você está entrando num lugar que ninguém podia entrar, mas agora, pelo sangue de Jesus Cristo, você tem livre acesso ao Pai, e você pode conversar com Ele. E tem um detalhe: eu sempre falo que o verdadeiro avivamento não vem pelo barulho, mas vem pela palavra de Deus. A palavra de Deus que nos aviva. Vocês viram, pela palavra de Deus é avivado o crente. A palavra de Deus, quando entra em nós, ela gera o que? A fé. E a partir do momento que você tem fé, você aproveita essa fé e vai orar. Por quê, pastor? Porque é necessário, sem fé, é impossível agradar a Deus. E é necessário que todo aquele que se aproxime dele creia que ele é galardoador dos que o buscam. Tem diferença de um crente sem fé orando para um crente com fé orando. Um crente que está com fé avivada, está com a fé firme, ele ora com intrepidez, ele ora com coragem, ele ora com vontade, ele ora com prazer. Então aproveite. Onde você saiu daqui alegre, aproveite. Senhor, preciso manter acesa essa chama. Vai ter dificuldades, vai, o adversário vai se levantar, vai. Mas se você estiver alicerçado em Cristo, se você estiver avivado pela palavra, se você tiver a vida de oração, ninguém pode suportar, ninguém vai subsistir. O adversário, ele tem e ele sai e ele cai por terra. Tem se observado a carência de batismo com o Espírito Santo dentro da igreja. No discipulado falei sobre oração essa semana. E na próxima nós vamos falar sobre batismo com o Espírito Santo. E quero que você entenda, você que não é batizado com o Espírito Santo. O que vai fazer a diferença de você ser batizado é você ter uma vida de oração. Tem gente que espera alguém vir para que naquele dia aconteça alguma coisa. Só que se você realmente quer, se você quer ser cheio de Deus, quer ser usado pelo Senhor poderosamente, comece a praticar a oração.
A oração vai abrir portas. A oração move a mão de Deus. Deus muda a situação e quadro de uma vida. Deus reverte uma situação, Deus reverte uma sentença. Deus opera milagre. Está aí o exemplo. Estava Pedro preso e a igreja começou a orar: Jesus, solta Pedro. Jesus, solta Pedro. Jesus, solta Pedro, Jesus. O anjo do Senhor entrou lá dentro da prisão. Pedro, levanta. Aleluia. Chega o profeta Isaías e disse: olha, rei, prepara, arruma a tua casa que tu vais morrer. A sentença era dura e seca. O rei vira o rosto para a parede e ora ao Senhor. Estando ainda o profeta no pátio, o Senhor disse: volta lá e diz para o meu servo que eu ouvi a oração dele e vou lhe acrescentar mais 15 anos. Talvez você não saiba, mas você está aqui porque alguém orou por você. Alguém talvez até pagou preço por você. Você era duro a servir, você era difícil, você era incrédulo, coração duro, mas a palavra de Deus ela esmiuça, a palavra de Deus ela penetra, e a oração incessante move a mão de Deus. Então, oração, eu converso com Deus. Oração mostra meu grau de intimidade. Quanto mais íntimo eu sou de Deus, mais eu tenho vontade de conversar com Ele. E eu já disse uma outra vez: o nível de intimidade, de amizade que você tem com a pessoa é medido pela quantidade de vezes que você fala com ela durante o dia. Tem parente teu que tu tem um ano que tu não fala, né? Tem até no Zap, se tu buscar lá no fundo, lá embaixo, tem dezembro de 2020. Foi a última vez que tu deu um bom dia para ele e ele respondeu bom dia para você. Não é assim? Não é assim? É tanta amizade que quase a gente não se fala. Mas tem outro que é de meia hora, né? Tem que ser assim com Deus também. Ele é teu amigo. Às vezes a gente sofre porque a gente não fala com quem tem que falar. Às vezes a gente só vai procurar o Senhor quando já está no último do suspiro, quando já está nas últimas, quando o negócio já está quase acabado, quando o casamento está por um fio. Lancemos-nos sobre o Senhor as nossas ansiedades, porque Ele garante: eu tenho cuidado de vocês. Moisés subiu para o monte, ficou 40 dias lá. Como é que voltou Moisés? Como é que Moisés voltou? Alguém lembra? Como é que estava a aparência de Moisés? Tinha um brilho tão forte que ninguém conseguia olhar. Isso é porque está junto de Deus. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o brilho do Espírito Santo brilha em você. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais unção você vai ter. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai se revelar para você. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais Ele vai te capacitar, Ele vai te encher, vai te usar, Ele vai te dar ousadia, Ele vai dar autoridade. Aprendemos a usar essa arma.
Quando a igreja orava mais, os milagres aconteciam com mais frequência. Para quem é novo na fé, não sabe, mas batismo com o Espírito Santo é uma coisa tão natural nos cultos, que num culto como esse já tinha gente sendo batizada com o Espírito Santo. Não precisava ser festa não, era culto de ensino, era culto público, era assim, não tinha data, não tinha momento. Às vezes até dentro de casa, orando lá, o Senhor batizava com o Espírito Santo, porque o povo orava mais. Você vê a dificuldade que é hoje? Teve alguém batizar com o Espírito Santo nessa festa? Teve. Graças a Deus. Mas tem gente que não foi batizado, tinha até vontade de ser, mas não foi. Então eu vou te dar o segredo: comece a orar mais. Coloque um propósito diante de Deus. Jejum também. Se separe do mundo. Tira um momento para Deus. Eu digo para você, se você, Senhor, a partir de hoje eu ouvir a tua palavra, eu vou colocar uma prática na minha vida de oração. Eu vou orar mais, Jesus. E outra coisa, peça para Jesus te acordar de madrugada, que Ele te acorda. Faça o teste. Jesus me acorda de madrugada. É tiro e queda. Ele acorda mesmo. Eu disse: tu quer que eu te acorde? Eu vou lá te chamar. Aí dá vontade de ir no banheiro. O cachorro do vizinho late. Se é casado, a esposa mexe assim, bate com a perna e tu... Aí tu olha no relógio. Jesus criou um jeitinho aqui para eu levantar da cama. O irmão está até brincando ali. A esposa bate com o braço assim, misericórdia. Faça. Você que gosta de dormir bastante, fala: Jesus, eu quero, mas fale sério com Jesus. Jesus, se o que o pastor falou ali é verdade, eu quero que o Senhor me levante tal hora da madrugada. Faça um teste com Jesus. Uma vez eu falei: Jesus, eu quero, me acorde 3 horas, Jesus. Jesus é certinho na hora, Ele não erra a hora não. Crie o hábito de conversar com Deus. Então Jesus, aqui eu vou encerrar. Jesus ensina os discípulos a orar. Jesus só deu o esboço. As demais coisas você vai incrementando. Ele só deu o básico para você ter uma ideia. Aí disse: Pai nosso que está no céu. Primeira coisa, endereçado ao Pai. Santificado seja. Gratidão. Adoração. Adore a Ele primeiro. Tem gente que já chega: Senhor, eu quero, me dá. E só dá, só quer. Não agradece nada, só pede. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua. Outra coisa, crente que ora com propósito, ele não ora aquela oração por seus prazeres pessoais, não. Ele pede e Deus dá sabedoria para ele pedir certo. Porque Jesus disse que vocês não recebem porque vocês pedem mal, para os seus próprios deleites. Estou a pé, Jesus, mas meu sonho é ter uma BMW. Não faz mal ter um carro bom não, mas qual é o propósito dessa BMW? Lá dentro do coração, para tirar onda na rua. Se for jovem, para as meninas ficar tudo olhando para mim. Se for em outra situação, para passar na cara de fulano que me humilhou, disse: pronto, não vou te dar.
que o propósito está todo errado. Seja feito a tua vontade. Não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai? Agradeça. Ele dá? Quem tomou café hoje de manhã? Quem almoçou meio-dia? Quem fez um lanchinho de tarde? Quem tomou um cafezinho antes de vir para cá? Quem chegar em casa e ainda tem uma coisinha boa para comer? Então Ele dá o pão nosso de cada dia. Perdoai, Senhor, as minhas ofensas. Opa! Assim como eu tenho perdoado. Outro detalhe: às vezes a gente não recebe porque a gente está com o coração irado, guardando mágoa de alguém, não está perdoando. E a Bíblia fala: se eu não libero perdão, minhas orações são impedidas. Parece que eu estou orando, mas está batendo no teto. Estou sentindo como se o teto fosse de bronze. Vai ver lá no fundo do coração se tu não está guardando o rancor de alguém. Talvez Deus ainda não respondeu. Não é porque Ele é mau, é porque tu ainda não liberou o perdão. E o Senhor está dizendo para você nela: perdoe neste dia, que você vai ver as mãos de Deus se estender sobre a tua vida, e o Senhor vai responder a tua oração. Perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Não é assim? Aí ele pede: Senhor, não me deixe cair em tentação. Outra coisa, Jesus fala para os discípulos quando estava para ser levado, disse: vigiai. Não é só orar, vigie, tome cuidado, seja esperto, seja inteligente, seja sábio, fuja e ore. O que adianta eu orar muito e não vigiar? Não vigiar com a minha língua, falo demais, trai o problema para mim. Tem um texto da Bíblia que diz que boca fechada, meu sogro fala muito isso, boca fechada é saúde para os ossos, está lá em Provérbios. Seja rápido para, está ouvindo? Tardio. Você lembra da outra vez que eu falei das 3 peneiras? Às vezes eu oro para Jesus me livrar, para Jesus livrar do mal, mas às vezes eu fico caçando problema, porque eu não vigio. Então Jesus disse o quê? Vigiai e orai. Para que não? Tem crente que ora muito, mas não vigia. Cadê fulano? Fulano era a benção, porque ele falou: fulano caiu, né? Tu sabe, né? Não vigiou. Jesus disse o que? A carne, ela é. Então você tem que policiar você. Você ora, mas vigia você. Por onde você anda? Tudo. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, livra e guarda. Então na sua oração: Senhor, guarda o meu lar. Senhor, guarda o meu filho. Jesus, guarda minha filha. Jesus, guarda minha casa debaixo do teu sangue. Jesus, coloca um anjo poderoso na porta. Jesus, cerca, que o adversário não me veja, que o adversário passa bem longe. Intercessão. Orar pelos teus. Tem gente que bota os outros para orar, ele mesmo não ora. É o famoso 6 horas. Você ora por mim. Tem até uma história que não sei se contou aqui, que eu já ouvi falar, que o pastor disse que o senhor tocou com essa irmã: a gente vai fazer uma campanha, irmão, de madrugada a gente vai levantar. A pessoa está precisando de Deus, eu estou precisando. Então quem tem uma frase aqui de efeito que diz o quê? Quem é dono do defunto pega o caixão na alça, não é assim? O negócio é meu, que tem que puxar o negócio na frente, não é assim?
Aí disse que o pastor ligou para a pessoa, disse, aí 2 horas da manhã, aí levantou com sono. Aí disse para o pastor, ô minha filha, aquela campanha que a gente vai fazer 7 dias, não sei quantos dias. Pastor, eu estou muito cansado, eu vou dormir, o senhor ora aí por mim. Quem está precisando é você. Você não fica pedindo um outro para orar, disse, me ajude em oração. É diferente, irmão, me ajude em oração. Esse é sinal que eu também vou orar. Quero que você ore junto comigo, por um propósito. Louvado seja Deus. Qual é a melhor forma de orar? De joelho. Tem um hino que diz assim, de joelho é melhor, de joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. Sabe por quê? De joelho é um ato de humilhação. E no rosto do pó o negócio é mais sério ainda. Lá no Rio, tem um trabalho na igreja que eu fui criado, que é oração no rosto do pó. Só entra a mulher. E é tudo com o rosto no pó mesmo. Praticamente tem gente que chora, molha o lugar, rosto no pó. Propósito. Para Deus dar vitória. Então, se você começar a utilizar essas armas que Deus nos deu, são armas espirituais, não são armas carnais. Você vai ver a mudança, você vai ver como as coisas vão melhorar, como o ambiente do culto melhora. Você prestou atenção? Canta mais bonito, canta com mais vida, se alegra com mais facilidade. Qualquer coisinha está sorrindo, está cheio do Espírito Santo de Deus na vida, alegria da salvação, gozo na alma. Às vezes em casa até o negócio está meio apertado lá, só estou Jesus, estou com meia dúzia de ovo aqui, uma garrafa d'água. Mas glória a Jesus. Então, melhor posição de joelho. Posso orar em pé, pastor? Pode, a gente ora em pé aqui. Posso orar deitado só se estiver doente, né? Fazer igual o Ezequiel, virar para a parede e pede Deus misericórdia para estar de pé. Às vezes orar de deitado está meio de preguiçoso, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Onde é que eu devo orar? Qual é o melhor lugar para orar? Aqui. Você sabia disso? Aí em casa, pastor, dá para orar em casa. Mas em casa vai ter muita atrapalhação. Tem muita coisa, o telefone toca, o filho chama, o marido fala, o vizinho coisa que a panela vai queimando. Então, assim, dá até para orar, mas tu não ora. Agora aqui um lugar bom para orar aqui. Tem gente, não precisa não, faço minha oração em casa, eu canto 2 hinos, não preciso ir para a igreja. Tu está se enganando. É o famoso desengrejado. Comunhão com Deus e com os homens, não tem comunhão com ninguém. Isolado, sozinho. Venha para cá. Já aconteceu situação na minha vida, já aconteceu. Deus está na angústia, eu saí e entrei na igreja. Tinha culto lá, tinha poucas pessoas, ninguém sabia. Eu sentei lá, ajoelhei lá no canto e fui orar, pedir Deus misericórdia. Dê oportunidade de vir, venha. E às vezes a gente se sabota, não dá tempo de orar em casa, mal hora em casa, vem para a igreja, automaticamente me atraso, já chego na hora de começar o culto, e às vezes eu perco uma oportunidade de ouro, de orar. Você pode orar em particular também, quando tem coisas íntimas suas com Deus, você tem que orar em particular. O que a Bíblia fala? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai em secreto, que ele te responde. Tem coisas que a gente pode orar em voz alta, quando é uma oração coletiva, sobre as vidas, sobre a igreja, isso são coisas que a gente pode orar, mas tem certas coisas que a gente tem que pedir vigilância, às vezes tem gente que não vigia.
ora do lado aqui, Senhor, não sei o que, ixi, a outro que não está vigiando, ele está orando também, está tomando conta da oração do irmão do lado, aí, ó, deve estar cheio de problema lá, ó, está com problema em casa, está com problema com o marido, aí, ó. Então tem coisas que você tem que baixar o tom, o volume, baixinho, falar com Jesus em silêncio, ó Jesus, fazer prova com Deus, que para Satanás não vir, porque o único que tem poder de ler teu pensamento é o Todo-Poderoso. Orar em família é importante, e a gente peca muito nisso, principalmente o culto doméstico. Eu falo porque eu peco nisso. Eu não posso ser hipócrita e dizer, eu estou falando vocês e não tem hora que a gente esquece. Sempre lá em casa a gente ora quando vai dormir, mas a gente precisa melhorar isso aí. Fazendo isso, Deus vai mover esta terra. O Senhor tem promessa para a sua igreja de um grande avivamento. E eu falei algo muito importante um dia. Eu disse, olhe, quando o crente aprende a orar é uma benção, mas quando o crente não quer orar de jeito nenhum, Deus cria a situação para fazer crente orar. Você sabe, né? Sabe o que eu estou falando? Deus cria a situação para tu orar? Cria. Deus permite situação para tu orar? Muita. Quando vê que tu está ficando meio distante, diz, eu vou puxar ele com o meu cajado para perto aqui para orar de novo. Aí o negócio aperta tudo de novo, aí Jesus, aí começa a vir de novo. Estava desempregado, estava uma benção. Tem gente que quando está desempregado fica assim com Jeová, não perde um culto, ora, faz campanha para Jesus abrir a porta. Aí quando Jesus abre a porta, de vez de continuar no mesmo patamar, não, ele, agora não preciso mais orar não, já ganhei minha benção. Aí Jesus fica só te olhando assim, disse, mas rapaz, eu pensei que essa comunhão era de amizade, mas você estava só interessado no emprego, não foi? Calma aí, eu vou fechar aquela porta de novo para tu voltar a vir conversar comigo. Acontece ou não acontece? E muito. Seja inteligente. Que Deus o abençoe. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fala mais no teu coração. Aprenda a orar. Outra coisa. Ah, pastor, não tem muito jeito para orar, não. Anda com quem gosta de orar para tu ver, tu aprende a orar rapidinho. Conhece alguém que gosta de orar? Cola com ele. Vamos orar, vamos no monte. Tem um jovem que na época não gosta de ir para monte, né? Vai para monte. Bora. Vai, vamos, tem uma vigília então, bora. Vai junto, vai pegando o ritmo aí. Aí a obra de Deus vai ser grande na tua vida. Que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Essa mensagem é para mim também. Deus falou muito comigo. Tem hora que a gente perde porque a gente não toma posse, né? E a gente está lá, Deus quer abençoar. Se me ouvirdes, se me obedeceres, comereis o melhor desta terra. O que Deus tem para mim e para você são coisas maravilhosas.